setores de transportes em geral têm modelos de negócios assentes em grandes custos fixos, grandes investimentos, e por isso é fundamental para estas estruturas terem muito mais previsibilidade de procura e comportamento do cliente, mas também de liderar clientes a portarem-se de certa forma. Estas novas ideias de empresas estão a aparecer porque há um falhanço no modelo existente. Eles estão a aproveitar-se de uma falha e em vez de os dizer, isto não vai funcionar, etc., e muitos não vão funcionar, temos de ver isto como pistas de como é que nós devemos melhorar o nosso negócio. Eles são as ideias do futuro e nós somos a empresa do futuro. Como é que as empresas se adaptam e servem melhor aos seus clientes neste mundo disruptivo, mas também como é que as empresas internamente, e em termos dos seus recursos humanos, das suas equipas, se adaptam sabendo que está a absorver uma geração que é diferente, muito bem preparada tecnicamente e que quer trazer o seu conhecimento para dentro. São dois desafios. Tem que se reconstruir internamente em termos de recursos humanos e tirando proveito da geração que hoje em dia vem muito bem preparada e com uma capacidade ímpar de trabalho e começar a perceber que tem que ser mais flexível naquilo que são os produtos que diariamente surgem e que trazem disrupção e inovação. Ouvirmos a experiência de outras empresas que traçaram e percorreram caminhos na captura de valor económico, agarrando e desenvolvendo atividades a montante e a jusante da sua atividade core, é uma das melhores aprendizagens para quem quer e está disponível a também caminhar nesse caminho. Nesta área da mobilidade, como aconteceu no passado na área das telecomunicações, está a haver uma convergência muito grande de variedíssimas indústrias. E, portanto, quando nós vimos na área da mobilidade players como a Google ou a Apple a entrarem nesta área, é um sinal muito forte. É um sinal, desde logo, que há aqui um efeito muito grande de convergência de tecnologias e que vão, inevitavelmente, introduzir alterações, padrões de comportamento e, portanto, quem não estiver nesta onda vai acabar por ser engolido por ela. Eu diria que a mobilidade hoje em dia, per si como um todo, já não é um serviço que tenha que ser garantido, na minha visão, na minha perspectiva, pelo Estado. E se houver nichos nesse sentido, pois que venham eles para cima da mesa a ser discutidos para encontrarmos solução. Provavelmente com o privado, para serem rentáveis, bem geridos e para não ter o contribuinte que ter que suportar todo esse fardo. Nós estamos preparados para o Excel e agora temos que estar preparados para convocar nem a vista, nem o corpo, mas convocar a alma. E não há ferramentas para isso, nem no técnico. Não tive nenhuma cadeira dessas. Mudou muita coisa e ainda falta mudar muito mais coisas, mas é verdade que toda a economia já se tem vindo a dinamizar, sobretudo na questão, por exemplo, dos pagamentos, por exemplo, na questão de aplicações que foram desenvolvidas nesta área e nesta temática específica para a economia digital, mas não podemos ficar por aqui porque ainda só temos 1/3 das pessoas na economia digital e 1/3 das empresas e obviamente há muito aqui ainda a fazer e há muito a dinamizar e a divulgar e compete a cada uma das empresas também pensar nisto. Nós temos muito que fazer, mas também temos o mercado muito distribuído por muitas pequenas instalações a nível nacional. Os grandes players, alguns têm cá tentado entrar, outros estão a tentar, mas quando chegam cá, às vezes não têm capacidade de flexibilizar os seus serviços, os seus meios de produção. Do nosso pensamento tradicional, que era ter mais informação para suportar processos, hoje é ao contrário. As empresas não têm que saber como é que tratam os dados, têm que saber o que é que precisam, o que é que querem, que necessidades é que têm. E depois perceberem ou reconhecerem que só conseguem satisfazer essas necessidades se tiverem muita informação associada. Portanto, o grande desafio hoje das organizações, há muita gente que fala da transformação digital como uma obrigação das pessoas aprenderem o digital. As pessoas não têm que aprender como é que funciona o digital, têm que aprender ou reconhecer as potencialidades do digital. Se nós tivéssemos uma política de dados abertos entre todos os stakeholders desse sistema, nós conseguíamos criar todo um novo paradigma de gestão da mobilidade. Nós íamos também ter aqui assim um papel fundamental na alavancagem e desenvolvimento económico por empreendedores, startups que com base nestes dados poderiam criar novos produtos e serviços e, portanto, estamos a falar de uma mudança radical da realidade que vivemos hoje da nossa mobilidade, suportada por uma mobilidade data-driven. Antes do Estado se preocupar em capturar valor do sistema de mobilidade, deve preocupar-se em ver como é que pode criar valor e esse valor ser distribuído. E, por exemplo, um Estado que desregulamente e que seja adepto de todas as mobilidades, toda a mobilidade partilhada, da mobilidade complementar das plataformas eletrónicas, vai distribuir muito mais valor pela sociedade e, portanto, tornar menos premente e menos urgente o financiamento do serviço público. Que o financiamento entra na questão do planeamento integrado, porque o planeamento integrado permite-me otimizar a valorização adicional
que o transporte traz. E, portanto, aquilo que eu hoje tenho uma certa dislexia entre o transporte, que seja o transporte público, seja o transporte de massas, seja o transporte alimentador do mesmo, que é quem suporta os custos e é quem aporta valor aos beneficiários. Vivemos num mundo globalizado. Mercadorias, serviços, informação, capitais, pessoas, conhecimento, talento. Portanto, nós hoje vivemos num quadro muito aberto e, portanto, precisamos de estar inseridos nas lógicas de mobilidade que sustentam essa globalização. Temos, obviamente, que perceber que há aqui desafios novos para os operadores, para os cidadãos, para as políticas públicas e que, obviamente, uma parte substancial do valor da mobilidade é reconhecer que, através de boas soluções de mobilidade, eu empurro a economia para a frente, empurro a economia para gerar mais emprego, para gerar mais crescimento económico e, sobretudo, empurro a economia para uma genética em que esse valor e esse emprego é posto ao serviço de todos e não apenas de uma pequena parte. Vai ser um tema que nós vamos debater neste período. Primeiro porque se alarga o conceito de transporte ao conceito de mobilidade, que é um conceito mais amplo e cuja importância na economia é relevante. E vamos ver que é relevante não só pela importância que o setor tem, é um setor de 3 mil milhões de euros de PIB e, portanto, tem a relevância que tem, mas sobretudo pelo seu efeito instrumental, quer do lado da procura, quer do lado da oferta. E isso é um dos pontos que determina a economia de eficiência, que inegavelmente é um dos pontos do futuro e um dos pontos de maior desafio do presente.